Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Vamos dar continuidade então ao estudo sobre máximos e mínimos de uma função, de uma variável, né? Até o momento nós vimos pontos críticos, né? E como esses pontos críticos eles podem ser úteis para que a gente determine os extremos absolutos da função contínua num intervalo fechado, né? Isso foi visto no vídeo anterior, em que nós apresentamos o método do intervalo fechado, né? O que nós queremos fazer agora é entender um pouco mais sobre o que a derivada fala para a gente a respeito de uma função, né? Para isso, nós vamos estudar o crescimento e o decrescimento, bem como os máximos e mínimos locais de uma função por meio da sua derivada. Então, nós vamos ver que, utilizando derivadas, utilizando pontos críticos, nós vamos conseguir decidir em quais intervalos uma função cresce, em quais intervalos a função decresce. E mais ainda, nós vamos apresentar para vocês um teste que permite vocês, a partir da derivada primeira, decidir se um ponto crítico é um máximo local ou se ele é um mínimo local. Claro, isso sempre para funções contínuas, beleza? Então vamos lá. O teste do crescimento e decrescimento, também chamado de teste CD, ele é um excelente teste para você descobrir quando que uma função ou em qual intervalo uma função é crescente e em qual intervalo a função é decrescente, tá? Se a derivada de uma função for positiva num intervalo, então a f ela é crescente nesse intervalo. E se a função, se a derivada for negativa num intervalo, então a função ela é decrescente nesse intervalo. O que está dizendo esse teste? O que fala o teste CD? Ele fala o seguinte: se você vem andando num intervalo, se você vem andando num certo intervalo, e você percebe que nesse intervalo as inclinações das retas tangentes forem positivas, ou seja, se nesse intervalo as derivadas da função forem positivas, pode apostar. Nesse intervalo, você tem que a função ela é crescente. Por outro lado, se você está num intervalo e nesse intervalo as inclinações das tangentes forem negativas, ou seja, se as derivadas no intervalo forem negativas, pode cravar, pode apostar, pode comprar essa função como sendo uma função decrescente, porque ela é decrescente, né? Então, nesse exemplo aqui, ó, que nós estamos apresentando, uma função dada por esse gráfico, ó, do A até o B, ó, a função ela é crescente. Então, nesse intervalo aqui, ó, do domínio, a função é crescente. Nesse outro intervalo do domínio, daqui até aqui, mais ou menos, a função ela é decrescente porque as suas derivadas são negativas. A partir desse ponto até aqui, mais ou menos, a nossa função ela volta a ser crescente porque novamente as derivadas voltam a ser positivas, né? Então esse é um excelente teste. Por que você quer saber? Por que é importante você saber crescimento e decrescimento e por que esse teste é importante? Porque, por exemplo, você tem lá uma colônia de bactérias e suponha que você consiga descrever a população dessa colônia de bactérias via uma função. Nós já fizemos isso aqui. Nós já conseguimos descrever colônias de bactérias que tinham um certo comportamento de reprodução, né? E suponha que você consiga fazer isso também. Você faz umas análises empíricas ali, né? Recolhe os dados, joga os dados no computador e ele fala para você, ou ele modela para você o crescimento da população. Inclusive, nós já fizemos isso para a população mundial de seres humanos, né? Algum vídeo atrás nós já fizemos isso, né? Conseguimos dar esse modelo de 1950, o crescimento da população de 1950 até 2000, mais ou menos, era um bom modelo. Bom, e aí você quer saber, nesse intervalo, aonde que há um crescimento da sua população e onde há um decrescimento, porque nem todas as populações ficam crescendo o tempo todo, né? Depende das circunstâncias. Você está lá no laboratório, está fazendo está criando ali uma colônia de bactérias, dali a pouco cai a energia,
sei lá, acontece qualquer coisa, né? Aí a reprodução cai, né? A população decai, né? Dali a pouco volta de novo, ela dá uma crescida, né? Então esse tipo de coisa pode acontecer. E você quer, a partir de experimentos empíricos, saber uma função, porque você não quer ficar contando toda hora quantas bactérias você tem, né? Então você quer fazer uma previsão para o futuro. Então, para isso você precisa de uma função. E saber estimar aonde que a função cresce e decresce, aonde há um crescimento, um decrescimento de uma população, essas coisas são importantes para você tomar certas decisões, né? Na economia também é importante saber quando que há um crescimento, quando que há um decrescimento da produção, por exemplo, de soja, milho e etc. Né? Então, previsões desse tipo são importantes e esse teste é extremamente importante para isso. Beleza? Bom, para usar esse teste aqui, a primeira coisa que você precisa saber é os intervalos em que a função é positiva e nos intervalos em que a função é negativa. Como é que você faz isso? Tem um método para isso, tem um algoritmozinho que a gente vai descrever agora. Primeira coisa que você vai fazer, você vai dividir a sua reta em intervalos cujos extremos são os pontos críticos. Você fala assim, putz, não acredito, vou ter que estudar ponto crítico mesmo, né? Vai ter que voltar nos vídeos anteriores e estudar ponto crítico. Não tem jeito, ponto crítico é extremamente importante, né? Então você vai calcular os pontos críticos. Esses pontos críticos, eles vão dividir a sua reta em intervalos. Esses intervalos vão ser importantes, né? Por quê? Porque nos pontos críticos, se a derivada existe, são nos pontos críticos em que a derivada se anula. Ou não existe, no caso, né? Mas esses pontos críticos são importantes por causa disso. Ou a derivada não existe, ou a derivada se anula nesses pontos. Suponha que você tem um ponto crítico. Suponha que você tem um ponto crítico e que a derivada lá seja nula. Se ali ela é nula, então antes ela é positiva ou negativa. Depois ela é positiva ou negativa. Entendeu? Então por isso que esses pontos eles são importantes. Beleza? Bom, depois de você dividir essa sua reta, depois de você dividir a reta nesses subintervalos, o que você faz? Você analisa o sinal da derivada nesses subintervalos e dispõe isso numa tabela. Já já nós vamos ver como é que é isso. Um sinal de mais vai indicar que a derivada é positiva. Um sinal de menos você coloca para indicar que a derivada é negativa. E aí vem uma coisa importante, um detalhe bastante interessante. Quando a derivada ela é dada por produtos ou divisões quocientes, né, é muito útil você analisar o sinal de cada fator da sua derivada nesses subintervalos. Certo? E depois você põe tudo na sua tabela. Vamos a um exemplo, que isso aqui vai ficar muito claro para você o que eu estou fazendo aqui. Que algoritmo é esse daqui? Tá? Então vamos lá. Vamos determinar os intervalos de crescimento e decrescimento desta função polinomial aqui. Ó. 3x à quarta, menos 4x ao cubo, menos 12x quadrado, mais 5. Você olha para essa função, você não sabe aonde ela é crescente e aonde ela é decrescente. Não tem jeito. Né? A menos que você jogue essa função num programa de computador que faça gráfico, você não vai saber. Você não sabe. Só olhando para ela você não sabe. Então, para isso, nós vamos utilizar esse método que nós acabamos de ver. Vamos utilizar o teste do crescimento e do decrescimento. Lembra o primeiro passo? Ó? Dividir a reta em intervalos cujos extremos são os pontos críticos. Então, não tem jeito. Primeira coisa, calcular ponto crítico. Como é que calcula ponto crítico? Através da derivada. Então, deriva essa função polinomial aqui. Calculando a derivada, você vai encontrar essa função aqui. É só derivar isso aqui. Pausa o vídeo e deriva. Né? Cai o expoente, subtrai 1 em todos os fatores, em todos os somandos e pronto. Né? Aqui, ó, tendo isso daqui, você pode colocar o 12x em evidência. Né? Coloca o 12x em evidência e vai ficar 12x que multiplica x quadrado menos 1 menos 2. Tá? Aí, aqui você aplica a fórmula de Bhaskara e você encontra quando que isso daqui é zero. Ou seja, você encontra as raízes dessa quadrática aqui. E aí, tendo as raízes vão dar 2 é raiz disso daqui, e menos 1 é raiz também. Então você escreve, 12x você mantém, x menos a primeira raiz, que é 2, então fica x menos 2, que multiplica x
menos a segunda raiz. A segunda raiz é menos 1. Então fica x menos menos 1, que vai dar x mais 1. Beleza? E aí, olha só. Você conseguiu escrever a sua derivada como um produto. Lembra? Olha esse último item aqui. Ó. Quando a derivada é dada por produtos ou divisões. É esse caso aqui. Estamos nesse caso. Né? Quando a derivada é dada por produtos ou divisões, é útil analisar o sinal de cada um dos fatores nos intervalos. Quais subintervalos? Aqueles intervalos cujos extremos são os pontos críticos. Com esse produto aqui, com essa derivada aqui, eu sei decidir quais são os pontos críticos? Sim, fica bem fácil, professor. Sabe por quê? Porque a derivada existe em todos os pontos. Então, os pontos críticos vão ocorrer quando isso daqui for zero. Mas quando que isso daqui dá zero? Quando x for zero, quando x for 2 e quando x for menos 1. Que são exatamente as raízes, é o zero e as raízes dessa função quadrática aqui. Essa quadrática x² menos x menos 2. Né? Então, menos 1 anula isso daqui. O 0 anula essa parte aqui da derivada. E o 2 anula esse pedaço aqui do meio. Então, esses são os números críticos da nossa função. Então, o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos dividir a nossa reta em intervalos. De menos infinito até menos 1, vai ser o primeiro intervalo. Aí no menos 1 vai ter uma quebra. Do menos 1 até o 0. Por que até o 0? Olha, e por que até o menos 1? Lembra? Olha aqui, ó. Olha o algoritmo. Dividimos a reta real em subintervalo cujas extremidades dos intervalos são os números críticos. Quais são os números críticos? Menos 1, 0 e 2. Então, vou quebrar. Ó. Um dos extremos vai ser o menos 1. Outro intervalo vai ter extremo menos 1 e extremo 0. E o outro intervalo vai ter extremo 0 e extremo 2. E, por fim, o último intervalo vai ser de 2 até mais infinito, ou seja, x maior que 2. Então, eu peguei a minha reta e eu quebrei ela em intervalos. De 0 até menos 1, aqui, ó, x menor que menos 1. De menos 1 até 0, que é o 0 é o outro ponto crítico. Do 0 até o 2, porque o 2 é o terceiro ponto crítico. E os números, o intervalo dali para cima, né? De 2 até mais infinito, ou seja, x maior do que 2. E aí eu construo a minha tabela. Olha só, aqui está o intervalo. Ó. Aqui está de menos infinito até menos 1. X menor que menos 1. Tá? Lembra que eu falei para você, ó, quando a sua derivada é dada por um produto ou por divisões, é útil analisar o sinal de cada fator nos subintervalos que você criou. Então, você criou aqui, ó. Olha os subintervalos que você criou. Estão aqui os subintervalos. Então, vamos lá. Quando x é menor que menos 1, ou seja, de menos infinito até menos 1, o que acontece com esse pedaço da derivada? O que acontece com esse pedaço da derivada? E o que acontece com esse pedaço aqui da derivada? O que acontece com cada fator da derivada? Bom, se o x for menor que menos 1, for, por exemplo, menos 2, que é um número menor, né? Esse pedaço da derivada dá negativo, esse pedaço dá negativo e esse pedaço aqui também dá negativo. Então, eu vou ter aqui, ó, um número negativo vezes um número negativo vezes um número negativo. O que isso vai me dar? Exato, vai me dar um número negativo. Então, a derivada nesse intervalo vai ser negativa. Opa, aí você fala, lembra lá do teste do crescimento e decrescimento, do teste CD. O que dizia lá? Que se a derivada for negativa no intervalo, então a função é decrescente no intervalo. Perfeito? Ótimo. Vamos para o segundo intervalo que nós determinamos, né? X variando de menos 1 até 0. Tá? Então, de menos 1 até 0, qual é o número que está entre menos 1 e 0? Menos meio. Perfeito. O que acontece com esse fator da derivada, com esse e com esse, quando você está no menos meio, por exemplo? Ou seja, está entre menos 1 e 0. O primeiro fator é que o 12x vai dar negativo.
O x menos 2 vai dar negativo, só que o x mais 1 vai dar positivo. Claro, você está pegando ali um número entre menos 1 e 0, por exemplo, o menos meio mais 1 dá meio, dá positivo. Todos os números aqui nesse intervalo, para todos os números desse intervalo, x mais 1 vai dar um número positivo. Você está pegando números maiores do que menos 1, né? Então, negativo vezes, ó, vai dar 12x é negativo. X menos 2 é negativo. X mais 1 é positivo. Negativo vezes negativo, positivo. Vezes positivo, positivo. Então, nesse intervalo de menos 1 até 0, a nossa derivada vai ser positiva. Opa! Lembra do TSCD? Do crescimento e decrescimento? Se a derivada for positiva no intervalo, a função é o quê? Crescente. Então, por isso que eu escrevi aqui, o livro escreveu, que a função ela é crescente no intervalo de menos 1 até 0. Ah! E o que acontece exatamente no menos 1? O que acontece com a derivada exatamente no menos 1? Ela se anula, é ponto crítico. Beleza, vamos continuar. Terceiro subintervalo, de 0 até 2. De 0 até 2. Escolhe um número de 0 até 2. 1. Beleza. 12x. Se o x for 1, 12x dá positivo. X menos 2 dá negativo e x mais 1 dá positivo. Então, aqui nessa derivada, você vai ter um número positivo vezes um número negativo vezes um número positivo. Isso dá negativo. Para todos os valores nesse intervalo, a derivada vai ser negativa e, portanto, nesse intervalo a função é decrescente pelo teste da derivada, pelo teste do crescimento e decrescimento. Tá? E por fim, nós vamos analisar o último intervalo, que é x maior do que 2. Quando o x for maior do que 2, o que acontece com o 12x? Ele vai ser um número positivo. O que vai acontecer com o x menos 2? Vai dar positivo também, porque o x é maior que 2. O x é 3, por exemplo. Né? Então, o x menos 2 vai dar positivo. X mais 1 continua dando positivo. Então, o que você vai fazer na sua derivada? Você vai estar multiplicando 3 números positivos. Isso, moral da história, a derivada vai ser positiva para todo número maior do que 2. E nesse intervalo de tempo, então, a nossa função ela vai ser uma função crescente por causa do teste do crescimento e do decrescimento. Beleza? Para qualquer função, você vai fazer exatamente a mesma análise. Você vai encontrar os pontos críticos, ou seja, onde a derivada se anula ou onde ela não existe. Tá? Você vai quebrar a sua reta, ou o domínio da função, em geral vai ser a reta mesmo, né? Você quebra a sua reta em subintervalos. Os extremos dos subintervalos vão ser os pontos críticos. Tá? E aí você vai fazer uma tabela com esse tipo de análise. Ah, eu não quero fazer essa análise intermediária aqui. Professor, tá bom, se você não quer fazer, você não precisa. Eu prefiro, eu acho muito melhor fazer assim, né? Fazer passo a passo, devagarzinho, né? Escrevi a minha derivada como um produto. Quando é polinômio, é chique demais, né? É uma elegância, né? Escrevo minha derivada como um produto, né, de fatores, analiso o que acontece com cada fator em cada um desses subintervalos que você dividiu a sua reta. Beleza? Bom, e além disso, além do crescimento e do decrescimento, o que mais a derivada primeira nos fala sobre a função? Ela fala o seguinte, ó. Suponha que você tenha C um número crítico de uma função contínua f, né? Se o sinal da f' muda de positivo para negativo no número crítico C, então a f tem um máximo local no C. Então, se a sua derivada vinha crescendo, ou seja, as tangentes vêm crescendo, no ponto crítico vai se anular. Se anulou aqui. Aí o que aconteceu? A tangente começou a ter inclinação decrescente. Né? Começou a ter inclinação negativa. Bom, então a sua função ela passou de tangentes positivas, com inclinação positiva, para tangentes com inclinação negativa. Isso significa o quê? Que a sua função ela tem um máximo local naquele número crítico. Agora, se a sua função mudar,
se a sua derivada, se a derivada da função passar de negativo para positivo, então a f tem um mínimo local. O que acontece? A sua derivada ela vem crescendo, vem decrescendo, vem sendo negativa, inclinação negativa, negativa, negativa. Chegou no ponto crítico, a inclinação da reta tangente é zero. Aí ela começou a ficar positiva, 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 as inclinações ficaram positivas. Ou seja, o seu gráfico fez algo parecido com isso. O ponto crítico é um vale. O ponto crítico é um vale. Isso significa que ele é o mínimo local. É o contrário do que acontece com o topo. A sua tangente vem com inclinação positiva, chegou no ponto crítico, ficou zero. Aí começou a ter inclinação negativa, ou seja, você estava num vale. Aquele ponto crítico era um vale. Tá. O que mais pode acontecer? Pode acontecer que no ponto crítico a derivada não vai mudar de sinal. Não vai mudar de sinal. Ela vai ficar, se ela estiver positiva, vai continuar positiva depois do ponto crítico. E às vezes ela vai estar negativa e no ponto crítico, depois do ponto crítico, vai continuar negativa. Nesse caso, a sua função não tem nem máximo, nem mínimo local nesse ponto. Esse ponto crítico é chamado ponto de inflexão. Houve uma mudança de flexibilidade. Ela flexibilizou ali, né? Máximo local, olha só, o primeiro item aqui, ó, tá vendo? As tangentes estão todas com inclinações positivas. Chegou no ponto crítico, as tangentes começaram a ter inclinações negativas, ou seja, a derivada passou de positivo para negativo, você tem um topo. Você tem um Everest ali, um Everest local, né? Então você tem um cume de uma montanha. Agora, se as suas retas tangentes vinham com sinais com inclinação negativa, chegou no ponto crítico, a inclinação é zero, e aí ela começou a ter inclinação positiva, ora, você está num vale, você está num mínimo local, né? Agora, olha esse daqui, ó. Isso daqui acontece com a função cúbica. As tangentes vêm crescendo, as tangentes vêm com inclinação positiva, positiva, positiva. Chegou no ponto crítico, zerou. Aí quando você foi continuar, as inclinações continuaram sendo positivas. A derivada continuou sendo positiva. Então não houve mudança ali de sinal. E nesse caso, quando não há mudança de sinal, você tem um ponto que não é máximo nem mínimo, é um ponto de inflexão. Tá? Esse termo vocês podem ouvir ou podem ler em alguns livros. Tá? Ou pode acontecer o contrário, né? A sua inclinação da tangente vinha sendo negativo, 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 chegou uma hora, a inclinação ficou zero, a reta tangente horizontal. Zerou a derivada, né? Aí você continua andando aqui, ó, sobre o gráfico, putz, mas as inclinações das tangentes continuaram negativas. Elas vinham negativas, zerou e continuou negativa. Olha, não houve mudança, não tem vale e não tem topo de montanha ali, né? Então ali você tem de novo um ponto de inflexão. Ela só mudou, deu uma flexibilizada, flexibilizou, né? Deu um chacoalho, ficou muito preguiçosa e depois continuou decrescendo ou crescendo, tá? Muito bem. E vamos a um exemplo, então, em que nós vamos, então, determinar os pontos de máximo, de mínimo local daquela função que nós analisamos anteriormente, né? Lembra que antes nós estudamos o crescimento e o decrescimento desta função? Vamos fazer a mesma coisa. Para isso, nós precisamos, de novo, ó, dos números críticos. Para aplicar esse teste da derivada primeira, não vai ter jeito, nós temos que calcular os números críticos. Para nossa alegria, nós já fizemos isso, os números críticos nós já determinamos, né? 0, 2 e menos 1, tá? De novo, nós vamos dividir nós vamos fazer exatamente a mesma análise. Vamos fazer exatamente a mesma análise. Então, aquela tabela que você usa para o crescimento e para o decrescimento, você vai usar aqui também. Você vai fazer a mesma tabela para você poder utilizar o teste da derivada primeira, porque ele quer saber quando que houve mudança de sinal da derivada. Então, olha aqui, ó, olha para cá. Olha para o menos 1. Olha para o menos 1. Olha só. No menos 1, a derivada é zero. É zero. Antes, para valores menores do que menos 1, a derivada era negativa. Depois do menos 1, logo depois do menos 1, olha o que aconteceu com a derivada. Ela ficou positiva. Então a derivada vinha negativa, 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 zerou, e daí a pouco ela começou a ficar positiva. O que tem ali? O que tem ali no menos 1? No menos 1 tem
uma passagem da derivada de negativo para positivo. Negativo, positivo. Ali tem um vale. Ali tem um ponto de mínimo, um ponto de mínimo local. Tá? Agora, olha pro. Nós olhamos pro menos 1, vamos olhar para o zero agora. Né? O que acontece exatamente no zero? No zero, a derivada é zero. Mas o que acontece um pouquinho antes do zero? Ora, um pouquinho antes do zero, as derivadas, elas eram crescentes. Chegou no zero, zerou. Logo depois do zero, ó, tá vendo? Ó, um pouquinho depois do zero, a derivada passou a ser negativa. Então ela vinha crescendo, zerou e ficou negativa. Trocou de sinal. Trocou de positivo para negativo. O que nós temos ali? Ali nós temos uma troca de sinal. Esse ponto vai ser um cume, vai ser um ponto de máximo local. Agora olha para o 2. Um pouquinho antes do 2, a derivada era negativa. Quando chegou no 2, a derivada zerou. Zerou a derivada. Logo, imediatamente após o 2, a derivada voltou a ser positiva. Então o que aconteceu? Ela vinha negativa, zerou, no 2 ela zerou, e ela começou a ficar positiva de novo. Então passou de negativo para positivo, o que acontece? Você tem ali um vale, você tem um ponto de mínimo local. Então, no menos 1 e no 2, você tem mínimos locais. Então, valores de mínimos locais, né? Então, 0 e menos 27 são mínimos locais da sua função. Beleza? Mínimos locais. Tá. Então, no menos 1, para x igual a menos 1 e para x igual a 2, nesses valores, a função assume mínimos locais. Esses mínimos locais são 0 e menos 27. Tá? Olha só, no 0, a derivada passou de positivo para negativo. Então, ela vinha positiva e ficou negativa. Lá você tem um máximo local. Tá? Esses aqui são os 3 máximos locais que a nossa função tem. Tá? São esses aqui. E esses caras aqui, o menos 27 é o máximo, é o mínimo global. E o 5, não. É o mínimo global, mas essa função aqui ela não tem máximo, porque acho que ela não tem máximo. Não, vamos deixar local. Né? Isso aqui são máximos e mínimos locais. Não vou me comprometer aqui, porque o teste da derivada primeira fala exatamente sobre máximos e mínimos locais. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado. Esses 2 testes são fantásticos, são absolutamente primorosos, muito úteis para várias situações. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos, quando nós vamos falar do teste da derivada segunda, porque o que a derivada segunda fala de uma função? Queremos falar sobre isso e vamos deixar isso para o próximo vídeo. Um abraço e até mais.